Nos vastos limites do nosso sistema solar, Júpiter reina supremo como um gigantesco mistério, cativando cientistas e astrônomos durante séculos. Quando pensamos que compreendemos o gigante gasoso, este gigante celestial destrói as nossas suposições. Com a sua mistura de comportamento imprevisível e muitas vezes hostil, tempestades hipnotizantes com ventos de até 640 km por hora e os mistérios envoltos em oceanos metálicos ocultos no seu núcleo, Júpiter continua a deixar os cientistas perplexos. Junte-se a nós numa viagem extraordinária enquanto mergulhamos nas profundezas deste mundo enigmático, descobrindo os seus segredos. Décadas de estudos exaustivos demonstraram a extraordinária complexidade de Júpiter. Recentemente foram descobertas mais 12 luas em órbita do gigante gasoso. O número total de satélites à volta de Júpiter é agora de 92, mais do que qualquer outro planeta do Sistema Solar. As últimas luas descobertas têm tamanhos que variam entre 1 a 3,2 quilômetros. A maioria dessas luas tem órbitas extensas, sendo que 9 das 12 demoram mais de 550 dias para completar uma volta em torno do planeta. Os cientistas acreditam que, como estas luas distantes se movem na direção oposta à rotação de Júpiter, podem ser asteroides capturados. Acredita-se que Júpiter atua como um escudo protetor, protegendo o nosso planeta de ameaças vindas do espaço exterior. No passado, os astrônomos chegaram mesmo a sugerir que esta era uma das razões pelas quais a vida teve a oportunidade de evoluir na Terra, mas descobertas recentes lançam dúvidas sobre o papel de Júpiter como guardião celestial da Terra. Os cometas de longo período, originários de regiões distantes do Sistema Solar e que demoram milênios para orbitar o Sol, entram normalmente na nossa vizinhança. No entanto, graças à influência gravitacional de Júpiter, a maior parte desses objetos gelados que se movem rapidamente são lançados para fora do Sistema Solar antes de se aproximarem da Terra. Então as hipóteses de cometas de longo período colidirem com o nosso são muito raras, ocorrendo ao longo de milhões ou dezenas de milhões de anos, e a presença de Júpiter desempenha um papel crucial na proteção da Terra contra esses potenciais impactos. No entanto, as forças gravitacionais do gigante gasoso têm implicações positivas e negativas para a vida na Terra. Por um lado, a sua imensa gravidade impede que as rochas espaciais próximas se acumulem e se transformem num planeta. Isso levou à formação do cinturão de asteroides, uma coleção de numerosos pequenos fragmentos de detritos espalhados entre Marte e Júpiter. Mas hoje em dia, a força gravitacional do gigante gasoso continua influenciando os asteroides, fazendo com que alguns se desviem em direção ao Sol. Essa mudança na sua trajetória aumenta as probabilidades de colisão com a Terra, e já testemunhamos isso no passado. Em 1770, o cometa Lexell passou a apenas cerca de 1 milhão de quilômetros do nosso planeta, uma proximidade extraordinária à escala astronômica. Os cientistas acreditam que esse cometa veio inicialmente dos confins do Sistema Solar e teve um encontro próximo com Júpiter que redirecionou a sua trajetória para a Terra. Depois de completar 2 órbitas em torno do Sol, o cometa regressou a um ponto de grande proximidade com Júpiter 9 anos mais tarde, que subsequentemente o ejetou do Sistema Solar. A teoria do escudo de Júpiter, apoiada por simulações informáticas anteriores, sugeria que o gigante gasoso ejetava inúmeros cometas de longo período para fora do Sistema Solar. E essa teoria até previu que o cometa Shoemaker-Levy 9 atingisse o 5º planeta em 1994, mas os recursos informáticos não eram tão potentes como são atualmente e os cientistas tinham que fazer muitos cálculos. Atualmente dispomos de dados que incluem um maior número de cometas de curto período e asteroides próximos da Terra que intersectam a órbita da Terra, em comparação com os cometas de longo período, e novas simulações mostram uma realidade diferente. A gravidade influente de Júpiter interage com o cinturão de asteroides, causando ressonâncias gravitacionais que eliminam os asteroides desordeiros e os redirecionam para o interior. As colisões entre asteroides também podem contribuir para este processo, dispersando fragmentos rochosos em zonas de ressonância. A borda interior do cinturão de asteroides é particularmente afetada por um fenômeno conhecido como ressonância secular, que conduz material para o interior do Sistema Solar. A massa atual de Júpiter permite-lhe redirecionar os cometas para a Terra, como se viu com o cometa Lexell, e removê-los efetivamente do Sistema Solar.
Se Júpiter tivesse apenas 1/5 da sua massa atual, continuaria a desestabilizar os cometas, mas perderia a capacidade de remover muitos deles, o que levaria a uma maior taxa de impacto na Terra. A frequência dos impactos desempenha um papel crucial na evolução a longo prazo na vida de um planeta. O registro geológico da Terra indica que uma taxa de impacto de uma grande colisão em cada 100 milhões de anos dá tempo suficiente para a biosfera recuperar e prosperar. No entanto, uma taxa de impacto mais elevada, que ocorra de poucos em poucos milhões de anos, poderia devastar o planeta, impedindo o desenvolvimento de uma nova biosfera. Alguns cientistas acreditam que as colisões com a Terra também são a forma como a água foi trazida para cá. Mas e a água em Júpiter? O vapor de água foi detectado pela primeira vez em Júpiter em 1995. Essa descoberta foi feita pela nave espacial Galileu, que efetuou observações e medições extensivas do planeta e das suas luas. Nos instrumentos de bordo da sonda Galileu, em particular, o espectrômetro de mapeamento no infravermelho próximo, detectaram a presença de vapor de água na atmosfera do planeta durante seu sobrevoo próximo. Mas dados recentes dizem que a água é aproximadamente 0,25% da atmosfera de Júpiter acima do Equador. Embora isso possa não parecer muito, é de fato uma quantidade imensa de água. Júpiter, talvez o primeiro planeta a se formar no nosso sistema, contém uma quantidade grande de gás e poeira que não se tornou parte do Sol. Conhecer a quantidade de água contida em Júpiter é crucial para os cientistas que estudam a formação do Sistema Solar. Nos últimos anos, uma equipe de investigadores utilizou dados de telescópio para descobrir uma presença substancial de água na famosa Grande Mancha Vermelha de Júpiter. Lançada pela NASA em 2012, a nave espacial Juno orbita atualmente o gigante gasoso, tirando fotos em grande plano das suas nuvens. Equipada com instrumentos avançados, a nave espacial revelou agora ainda mais provas da existência de água em Júpiter. Já que ele tem mais do dobro da massa combinada de todos os outros planetas do nosso sistema, mesmo pequenas frações de água num planeta tão maciço atingiriam uma quantidade significativa, excedendo em muito a quantidade de água encontrada na Terra. A água na atmosfera de Júpiter é o motivo pelo qual ele, assim como a Terra, tem suas próprias exibições hipnotizantes de relâmpagos 100 vezes mais brilhantes do que os relâmpagos terrestres e pedras de granizo peculiares. Já foram detectados relâmpagos nas nuvens de água do planeta, onde as gotículas dela colidem com cristais de gelo eletricamente carregados. Mas a nave Juno também detectou relâmpagos tênues a altitudes mais elevadas na atmosfera, onde as temperaturas descem para cerca de menos 87 graus Celsius, muito frio para a água existir no seu estado líquido. Então, como é que os relâmpagos acontecem nessas condições? A resposta ao mistério está no amoníaco, um componente notável da atmosfera de Júpiter que funciona como anticongelante natural. Na atmosfera superior, os cristais de gelo de água combinam-se com os vapores de amoníaco e derretem. Essas gotículas de água amoníaco colidem depois com outros cristais de gelo vindos de baixo, criando uma carga elétrica que gera relâmpagos. Por baixo das nuvens de gelo de amoníaco, as gotículas de água crescem continuamente até se tornarem muito pesadas para permanecerem no ar, assemelhando-se a grandes pedras de granizo como as que temos aqui na Terra. Os cientistas acreditam que esses objetos semelhantes a bolas de musgo descem mais fundo na atmosfera de Júpiter. Mas agora vamos viajar ainda mais fundo nas camadas mais interiores de Júpiter. Antes se acreditava que os mundos gigantes do nosso sistema solar tinham todos um núcleo rochoso. Essa foi a teoria aceita durante muito tempo, mas recentemente cientistas começaram a duvidar desta teoria. Utilizando os dados da órbita de Juno, os cientistas continuam estudando a forma como a matéria se distribui no interior de Júpiter, e descobertas recentes revelaram um mistério inesperado que se esconde no núcleo do gigante gasoso. O núcleo de Júpiter tem pressões extremamente elevadas, muito maiores do que na Terra, e temperaturas tão quentes quanto 20.000 graus Celsius. Para compreender essas condições, os cientistas usam lasers potentes para comprimir amostras e imitar as pressões do planeta num laboratório. O Centro de Matéria a Pressões Atômicas, CMAP, da Universidade de Rochester, está na vanguarda desta investigação. A densidade dos materiais no núcleo de Júpiter depende da sua composição e propriedades físicas. E recentemente, cientistas descobriram que o núcleo de Júpiter não é tão compacto quanto se pensava. Nas regiões mais profundas do seu interior, apenas 18% da matéria é rochosa.
Júpiter é predominantemente constituído por hidrogênio, que representa cerca de 90% da sua composição, juntamente com cerca de 10% de hélio e vestígios de outros elementos. Nas camadas exteriores do gigante gasoso, o hidrogênio existe como um gás incolor e transparente, da mesma forma que existe aqui no nosso planeta. À medida que se desce mais profundamente em Júpiter, o aumento da pressão atmosférica transforma o hidrogênio num fluido bizarro e denso que conduz como um metal. Então, o que é essa substância? A 10% do caminho em direção ao núcleo de Júpiter ao longo do seu raio, o imenso volume de gás hidrogênio que forma a atmosfera dele é comprimido numa forma única conhecida como hidrogênio metálico líquido. O hidrogênio metálico líquido possui propriedades semelhantes às da água, com baixa viscosidade, excelente condutividade elétrica e eficiente condução térmica. Em Júpiter, essa substância abundante transforma o planeta num enorme gerador. Na Terra, os elementos existem como sólidos, líquidos ou gasosos, dependendo da temperatura e da pressão. Embora o hidrogênio seja tipicamente um gás no nosso planeta, pode ser comprimido e esfriado artificialmente para se tornar um líquido ou um sólido. No entanto, mesmo nesses estados, o hidrogênio mantém a sua natureza não metálica, conduzindo mal o calor e eletricidade. Porém, os metais são excelentes condutores de calor e eletricidade devido à disposição dos seus átomos. Nas profundezas dos gigantes gasosos do nosso sistema solar, o hidrogênio é submetido a temperaturas e pressões extremas que permitem estados peculiares, incluindo o hidrogênio metálico líquido. Nessas condições, os átomos de hidrogênio libertam seus elétrons, resultando numa mistura de núcleos de hidrogênio e elétrons que flutuam livremente. Esta mobilidade dos elétrons assemelha-se ao comportamento dos metais. Há uma teoria de que o núcleo de Júpiter pode estar cheio de vastos oceanos desta substância e, com base em estimativas anteriores da massa do núcleo de Júpiter, pode ser de 12 a 45 vezes mais maciço que nosso planeta. Uma camada de hidrogênio metálico líquido com 40 mil quilômetros de profundidade combinada com a rápida rotação de Júpiter de 10 horas gera um campo magnético colossal que se estende por uma distância espantosa de 725 milhões de quilômetros. Este campo magnético é o maior do nosso sistema solar e contém os seus próprios mistérios. Explorando regiões a mais de 320 km de profundidade na atmosfera de Júpiter, os cientistas encontraram uma nova área conhecida como a Grande Mancha Azul, que não deve ser confundida com a tempestade do Grande Olho Vermelho de Júpiter. Os investigadores sabiam que o campo magnético de Júpiter era complexo, mas não faziam a ideia de quão estranho era. Isso tem algo a ver com a Grande Mancha Azul. Seu campo magnético é 20 mil vezes mais forte que o campo magnético da Terra, mas agora os cientistas descobriram que a sua força é volátil. Ao contrário do campo magnético dipolar da Terra, o campo do gigante tem origem numa vasta área do hemisfério norte e volta a entrar perto do Polo Sul. Os investigadores identificaram também uma região concentrada no sul do Equador, a Grande Mancha Azul. Esta área é como um segundo polo sul joviano localizado perto do Equador. A tempestade colossal que assola o planeta há séculos é provavelmente causada pela presença de elevadas concentrações de amoníaco na atmosfera. A intensidade dos campos magnéticos na Grande Mancha Azul sofre flutuações de até 1% por ano, fortalecendo-se e enfraquecendo-se em diferentes regiões. No final da missão para Juno, em 2025, os cientistas terão provas suficientes para avaliar a sua hipótese. À medida que a investigação prossegue, vamos encontrar novos mistérios sobre os gigantes gasosos. Uma vez que a Grande Mancha Azul e a Grande Mancha Vermelha estão localizadas na mesma latitude, é possível que os dois fenômenos estejam de alguma forma ligados. Os gigantes gasosos são caracterizados pelas altas temperaturas, especialmente em suas atmosferas superiores. No nosso sistema solar existem dois desses gigantes, Saturno e Júpiter. No entanto, Júpiter não tem uma temperatura consistentemente elevada em toda a sua estrutura. O maior planeta do sistema solar é, sobretudo, conhecido pela sua enorme tempestade com o dobro do tamanho da Terra, a Grande Mancha Vermelha, mas o gigante gasoso também tem outras manchas. A Grande Mancha Fria é quase tão grande, e os cientistas têm observado este fenômeno há anos. Na sua maior dimensão, a mancha tem aproximadamente 12 mil por 24 mil quilômetros de diâmetro.
Mas ao contrário da famosa mancha vermelha, esta característica atmosférica destaca-se como uma região de temperaturas mais frias em comparação com seus arredores, cerca de 200 graus Celsius mais fria que a atmosfera circundante. A grande mancha fria é volátil, desaparecendo e reaparecendo de tempos em tempos. Os cientistas descobriram que a recorrência do fenômeno é desencadeada pelas auroras do planeta. Devido a essa correlação, a idade da mancha é aproximadamente a mesma que a idade das luzes polares de Júpiter, que são milhares de anos. As auroras de Júpiter, tal como as da Terra, são produzidas por partículas carregadas que interagem com a atmosfera do planeta perto dos polos. No entanto, as luzes polares do gigante gasoso são mais estáveis e intensas, uma vez que recebem partículas das suas luas e do Sol. Novas descobertas indicam que essas auroras transferem energia para a atmosfera de Júpiter, criando uma diferença de temperatura entre as regiões superior e inferior. Este contraste de temperatura leva à formação de um vórtice rodopiante, resultando numa mancha mais fria que é distinta da aurora e dos seus arredores. A Terra também registra efeitos semelhantes. No entanto, a combinação de fatores, como a rotação de Júpiter, que ajuda a reter o calor em áreas específicas, e a natureza variável desses eventos, torna a ocorrência de luzes polares no nosso planeta menos consistente. Outra descoberta feita sobre o gigante gasoso foi que, ao contrário da crença comum, Júpiter não orbita de fato o Sol. O centro de gravidade entre Júpiter e o Sol não reside dentro do próprio Sol, mas existe num ponto específico, mesmo acima da superfície do nosso Sol. No espaço, quando um objeto menor aparentemente orbita um maior, ambos os objetos orbitam, na verdade, em torno de um centro de gravidade combinado. Consideremos a Terra e o Sol, por exemplo. Nesse caso, o centro de gravidade está tão próximo do centro do objeto maior que o seu impacto é quase imperceptível. O objeto maior parece imóvel, enquanto o menor traça uma trajetória circular aparentemente perfeita à sua volta. O mesmo acontece quando a Estação Espacial Internacional orbita a Terra. Tanto a Terra como a ISS orbitam em torno do seu centro de gravidade compartilhado, enquanto nosso planeta parece estar parado e enquanto a ISS parece orbitar a Terra em círculos perfeitos. Este princípio é geralmente válido para a maioria dos planetas do nosso sistema. Até Saturno tem influência negligível na posição do Sol no espaço. No entanto, à medida que a diferença de massa entre os dois objetos diminui, tudo muda. No caso de Júpiter, o seu imenso tamanho faz com que o centro de massa, conhecido como baricentro, exista a 1,07 raios solares de distância do centro do Sol, aproximadamente 7% de um raio solar acima da superfície do Sol. Isso significa que tanto o Sol como Júpiter orbitam em torno desse ponto específico do espaço. À medida que a viagem de descoberta continua, as enigmáticas profundezas de Júpiter guardam ainda mais surpresas por revelar. Fique atento aqui para ser o primeiro a testemunhar as maravilhas cósmicas recém-descobertas e obrigado por assistir.